amor gritou-se o escândalo, do medo criou-se o trágico, no rosto pintou-se o pálido, e não rolou uma lágrima, nenhuma lástima pra socorrer. E na gente deu o hábito de caminhar pelas trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr. Mas sob o sono dos séculos amanheceu espetáculo, como uma chuva de pétalas, como se o céu vendo as penas morresse de pena e chovesse o perdão. E a prudência dos sábios nem ousou conter nos lábios o sorriso e a paixão. Dois transbordando de flores, a calma dos lagos zangou-se, a rosa dos ventos danou-se, o leito dos rios fartou-se, inundou de água doce a amargura do mar. Uma enchente amazônica, numa explosão atlântica, a multidão vendo em pânico, a multidão vendo atônita, ainda que tarde, o seu despertar. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa, aí ao som de Rosa dos Ventos, de Chico Buarque de Holanda, que fala de pessoas que estavam imersas num grande sono, numa grande tristeza, numa grande melancolia, numa grande estupefação, né? Tirando leite das pedras, murmurando nas trevas, né? E despertam para um novo dia, para um novo amanhecer. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite, Vólio Bene, Boa que noite. fez essa montagem aí, meu pedido. Muito bem, Vólio Bene. Ficou muito bom. Muito Foi ótimo, muito né? bom, ficou bacana. Né? Eu adoro essa música, adoro essa música. Porque é o seguinte, eu estou, viu, Bob Furruia? Minha coluna Folha amanhã é uma das melhores que eu já escrevi. Eu estou citando essa música Rosa dos Ventos amanhã, né? E talvez a coluna já entre daqui a pouco. Estou citando essa música. Porque, de fato, a estupefação que a gente vem sentindo, que a sociedade vem sentindo, ela é de tal sorte, né, que a gente um pouco foi se acostumando e ficando meio, todos nós meio acabrunhados, né? Então na gente, como diz a música, deu o hábito de caminhar pelas trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr. E foi preciso cobrar então. Essa sociedade precisa acordar, porque a democracia está sob ataque. Vivemos ameaças cotidianas e permanentes de golpe de Estado. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro arrastou para esta aventura ensandecida, por enquanto retórica, mas nada impede que ela possa tentar ter uma dimensão prática, o que seria trágico para o Brasil. Arrastou um pedaço das Forças Armadas. Está aí o Ministério da Defesa promovendo bullying diário contra a Justiça Eleitoral. Mas nós temos, eu quero chamar atenção para isso, jamais nos esqueçamos disso. Jamais nos esqueçamos disso. Golpes do ponto de vista legislativo já foram dados. Então, estas eleições já não se dão, também elas, sob o signo da normalidade. Nós temos aí uma eleição, que fique claro, sob a égide de duas PECs, de duas propostas de emenda à Constituição, que são inconstitucionais.
Além de desrespeitar, no caso dos benefícios, ainda a lei de responsabilidade fiscal, lei eleitoral. Então já há uma violação da ordem legal que está em curso, encurralando até o próprio Supremo, que, caso declare inconstitucionalidade, estará tirando, impedindo que recursos extras cheguem a populações muito carentes, a população muito carente, e também a outros que estão passando por dificuldades, no caso de motoristas de caminhão, sim, taxistas. Então temos um governo que resolveu opor o próprio sistema legal a grupos que ele está beneficiando, porém fazendo de maneira ilegal, para tentar virar o jogo eleitoral. Então, ainda que o governo se comporte dentro de uma certa regularidade, de uma certa normalidade, já é uma regularidade, uma normalidade ilegais. Que isso fique claro. Mas não contente com isso, Jair Bolsonaro ameaça ainda ontem. E aí não adianta falar assim, mas você vem com isso de novo? Eu paro de vir com isso de novo quando ele parar de novo ameaçar as instituições. Ontem ele falou ainda de dar a vida, que não vai dar vida coisa nenhuma. Ele vai no máximo ameaçar a vida alheia. Não é? Com a Justiça Eleitoral, o Tribunal sendo permanentemente assediado pelo Ministério da Defesa. E daqui a pouco nós vamos ver de novo com uma nova patuscada. Não é possível, nós não podemos nos acostumar com isso. Não é possível ter um presidente da República que no cargo trate de armas segundo a perspectiva da luta armada mesmo. Ele voltou a falar isso ontem, de novo, falando lá com os ruralistas. E aí nós fomos nos acostumando a isso. Infelizmente, uma parte da imprensa, sim, a imprensa está resistindo, no geral, muito bem, felizmente, mas uma parte da imprensa passou a achar isso normal também. Uma parte do colunismo começou a achar, bom, gente, é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não comporta a liberdade de agredir as instituições, de propor o seu rompimento. E foi isso o que as cartas lidas hoje, tanto aquela carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado de Direito, como a carta em defesa da democracia e da justiça, uma da sociedade civil mais ampla, a outra de entidades empresariais, sindicais de defesa de direitos humanos e meio ambiente. Essas duas cartas estão dizendo não é aceitável qualquer coisa que não seja o respeito às urnas. Eu não sei se o Jair Bolsonaro vai ganhar. Eu, sinceramente, espero que não. Eu estou sendo muito claro. Eu espero que não. Mas é claro que ele pode ganhar. Agora, ganhando ou perdendo, eu deixo claro que a eleição já se dá sob o signo de uma excepcionalidade. Porque essas medidas são excepcionais e desrespeitam a lei. E mais, digo na minha coluna, preste muita atenção nisso aqui. Não importa quem vai vencer a eleição. A democracia terá de ser defendida em qualquer caso. A extrema-direita não desistiu de desestabilizar e não desistirá de desestabilizar o sistema democrático. Se Bolsonaro ganhar, o risco de golpe permanece. Eles têm, por exemplo, o projeto de aumentar o número de ministros do Supremo para aumentar a força de Bolsonaro no tribunal e tentar, na verdade, emparedar o tribunal. E se Lula ganhar? Bom, se Lula ganhar, não pensem que a extrema-direita vai se conformar com tranquilidade. Como eu falo na minha coluna,
uma fera carnívora não se torna herbívora só porque perdeu uma presa. Bob Furu, ela continua carnívora. Ela espera a próxima oportunidade. Ou como disse Bertolt Brecht, o fascismo. Momento cultural. Porca, uma cadela permanentemente no cio. Sim. Então, será preciso, em qualquer caso, defender a democracia. Esses atos de hoje, essas cartas, não buscam mudar voto de ninguém. Não é para isso. Elas não são partidárias. Elas não são eleitoreiras. Elas são eleitorais no seguinte sentido: exige-se o respeito à vontade do eleitor expressa nas urnas. E claro, como eu sou um analista de política, como eu lido com isso, eu tenho obrigação intelectual, moral e profissional de apontar que ainda assim, reitere-se, a eleição já se dá sob o signo de uma excepcionalidade. Vocês imaginem se os próximos presidentes da República, em busca da reeleição ou da eleição de um aliado seu, resolverem jogar a lei no lixo, como fez Jair Bolsonaro. Foi um movimento bonito, foi um movimento bacana. Eu sou signatário inicial da primeira carta e estimulador inicial das duas cartas, porque, insisto, elas defendem o regime democrático. Vocês sabem, e eu tenho um lado chatinho, né? Sendo mesmo essa pessoa doce, agradável que sou, claro, mas eu tenho um lado meio chato. Mesmo a função fática da linguagem, né? A pessoa está conversando comigo, fala, então, aí começa a falar uns absurdos, às vezes. Né? Não é? Isso chama função fática da linguagem. O cara não está perguntando se você acha que é ou não é. Isso Momento cultural. Como se diz no manual, Vólio Bene, mantendo abertos os canais de comunicação. É um tá, é um né, é um tá, entende? Mas eu sou chatinho. O cara fala, né? Eu digo, não é não. Aí, outro dia o cara fala assim, mas o que não é? Eu disse, você está falando esse negócio, você perguntou para mim, não é? Eu estou dizendo, não é. Aí eu falei, deixa de ser chato, cara, eu não estou perguntando, é só um jeito de falar. Retórico. Sabe por que isso, Vólio Bene? Meu primeiro livro se chama Contra o Consenso. Eu sou uma pessoa muito mais afeita ao dissenso, à divergência, do que ao consenso. Eu exerço minha liberdade radical de discordar. Mas que chato, você dava pau no governo Lula, dava no PT, dá pau no governo Bolsonaro. Exerço meu direito radical de discordar. Aliás, eu acho que é uma das tarefas do jornalismo. Quando concorda, muito bem, mas sempre vê o que é que tem de errado ali para corrigir. E por que eu, que exerço essa liberdade radical, que enrosco até com a função fática da linguagem, assino um manifesto? Eu assino um manifesto para manter o meu direito à divergência, Bob Furu. É por isso que eu assino o manifesto. E os que reclamaram de falta de isenção, eu assino o manifesto para que eu possa continuar a ser isento. Que se houver ditadura, ou eu silencio, ou eu escrevo apenas e falo apenas aquilo que a ditadura quer ler e ouvir. Sim, a divergência é minha praia. A divergência é o meu exercício constante e diário, e eu faço isso com gosto. Agora, eu senti a necessidade de apoiar e de promover a convergência em defesa do direito de divergir. Sim. E é por isso que eu assino, promovo e aplaudo. E lastimo aqueles que, acovardados,
estão confundindo isenção com covardia, com pusilanimidade, com vigarice intelectual. Pois que façam logo aquilo que querem, que no fundo querem, aderir ao governo e às suas práticas truculentas. Ponto final. É simples assim. E a hora que o Bolsonaro parar de ameaçar a democracia, eu paro de apontar os momentos em que ele ameaça a democracia. Certo?